dia, gente, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia. Uma ótima. Eu tô tossindo tanto. A gente vai ficando velho e a gente vai tendo um negócio engatado aqui, que eu não sei o que que é. Aí dá um ódio, mas tá tudo bem. Tudo bom? Como é que vocês estão, gente? Olha, acabei de sair de um atendimento e eu fiquei super, ultra, mega, power feliz. Vocês viram que segunda-feira eu dei o feedback de todos os meus pacientes, né? Gatinhos. E graças a Deus, a esmagadora maioria, tá todo mundo bem, gente. Tá todo mundo bem. As doenças, né, que eu mostrei ali pra vocês, doença inflamatória intestinal, renal, né, gatos, não sei o que tá acontecendo, que é doença inflamatória intestinal direto. E aí, quando foi hoje, acabei de sair de um atendimento de um paciente que eu atendi em maio, com doença inflamatória intestinal também, e de quebra, um hipertiroidismo. Tudo bom? De quebra, um hipertiroidismo. E aí, eu atendi esse paciente, tá aqui, o nome dele é Simba, atendi esse paciente em maio, né? Já biopsado, com doença inflamatória intestinal confirmada, né? Tratando já ali hipertiroidismo. Mas a luta desse gatinho começou em dezembro do ano passado, gente. Dezembro do ano passado, né? Então, ele tinha na época, né, 5,5 quilos. E quando ele chegou pra mim, em maio, lembra que foi em dezembro que começou a luta. Ele tava com 5 ponto alguma coisa. Quando chegou pra mim, em maio, ele já tava com 3,8. E ninguém descobrindo o que era. Aí pensaram que era micoplasmose, ele teve uma anemia violenta, teve que fazer transfusão sanguínea. E fora os vômitos, né? Vômitos, diarreias persistentes, nunca ia embora, né? E tudo isso por causa, né, essa sintomatologia, né, emagrecimento precoce, falta de apetite, vômitos, diarreia, né, gente, um horror. E tudo por causa dessas imagens aqui, tá, gente? Então aqui em cima é a endoscopia, aqui embaixo é a colonoscopia, né, e olha esse colo, tá o ó, né, e aí fizeram a biópsia, tudo direitinho, e aí ele foi diagnosticado com gastrite linfoplasmocitária crônica moderada, duodenite, né, enterite linfoplasmocitária e o jejuno também, né, então estômago, duodeno, jejuno, tudo inflamado. E aí ele tava tomando 50 mil remédios, né, gente, teve até um episódio que, o tutor levou no médico veterinário, doutor, tá vomitando, tá isso, tá aquilo, e aí o colega fez, né, antibiótico, anti-inflamatório. Gente, quando os animais de vocês estiverem vomitando, eu acho que a última coisa que a gente deveria pensar, lógico, dependendo do caso, cada caso é um caso, né? Mas eu acho que naquele momento em que ele está vomitando, que nada está segurando no estômago, a gente deveria tratar esse vômito, primeiramente, fazer as coisas injetáveis, né? Porque ele estava vomitando muito, estava perdendo, né? Aí levou para o veterinário. Então, qual é a conduta? Tá vomitando demais, doutor. Então, é soroterapia, né? Já que tá vomitando. Se realmente há necessidade de antibiótico ou de anti-inflamatório ou whatever, né? Fazer injetável, mas não colocar nada no estômago do gato. Porque ele tá mostrando que não tá dando certo. Entendeu? Mas fizeram, né? E ele continuou vomitando, vomitando. Cada vez que o animal dá uma bocada na alimentação, ela também é acompanhada por micro-organismos que entrarão em contato com a mucosa do trato gastrointestinal. Porém, a maioria já é destruída pelo ácido estomacal, e a minoria que conseguiu sobreviver entra em contato com a mucosa mais interna do intestino. A superfície intestinal é coberta de vilosidades, cuja sua primeira função é absorver nutrientes. Além desta função, as vilosidades do intestino também abrigam a maior população de células imunes. É o que eu sempre falo para vocês. Se o intestino não estiver bem, o sistema também não estará bem. Essas células imunes são espalhadas pela mucosa intestinal. São as placas de Peyer. Essas placas são ricas em tecidos linfóides, os que a tornam local-chave para coordenar respostas imunes contra patógenos, além de promover tolerância a micróbios inofensivos e a partículas de alimentos indesejáveis também. Ou seja,
como nossos pets sempre estão comendo uma besteira ou outra, ou a dieta de rotina não é tão boa assim, essas placas meio que vão deixar passar, porém serão cuidadas depois. Cada vilo desse tem uma rede de vasos sanguíneos para transportar todos os nutrientes vindos da alimentação para o corpo inteiro. Outra coisa que eu sempre falo para vocês aqui é que o intestino é uma porteira, tudo passa por ele. Passando tudo por ele, tudo se espalhará pelo corpo todo. Vasos linfáticos, tanto das placas de Peyer quanto dos vilos, desembocam nos linfonodos mesentérios para a drenagem linfática daquilo que o animal come. Nos vilos, existe uma camada que os reveste por dentro chamada de lâmina própria. E na base dos vilos temos as criptas, as quais abrigam células-tronco que renovam o epitélio. E, finalmente, o epitélio e seu espesso muco sobreposto formam uma importante barreira contra a invasão de micróbios. Nas placas de Peyer são encontradas células imunes como linfócito T e B, macrófagos e células dendríticas. As placas de Peyer vão coletar antígenos que venham de bactérias e da alimentação do pet. Para agilizar esse processo, a camada mais fina da placa é composta pelas células fagocíticas M, que irão transportar bactérias ou antígenos que vêm da comida para dentro da placa, onde os macrófagos irão destruí-los. Ao mesmo tempo, essas células dendríticas vão estender seus dendritos, ou seja, seus bracinhos bem fininhos, entre as células para catar antígenos também, para depois serem apresentados para os linfócitos. À medida que as células dendríticas vão catando esses antígenos, também vai havendo uma reação anti-inflamatória ativando o sistema de tolerância. As células dendríticas levam o que elas cataram para a zona de linfócitos T. Chegando lá, as células dendríticas convertem os linfócitos T em células imunomoduladoras chamadas de T-regulatórias ou Tregs. Os pacientes que têm problemas de doença inflamatória intestinal, é bem provável que tenham um defeito nesta conversão das células T. Por isso, os corticoides como tratamento. Então, essas células Tregs que saíram das placas de Peyer vão migrar para os vilos, logo ali do ladinho. E lá vão secretar interleucinas 10, exercendo uma ação supressora dentro do vilo, prevenindo inflamações desnecessárias. Logo, mesmo o animal comendo uma coisa ou outra que não presta, ou se a dieta dele não é tão boa assim, o corpo está cuidando, compensando desse jeito que vocês acabaram de ver e tá tudo bem, tá bom? Tudo isso que vocês acabaram de ver acontece com pets imunocompetentes. Quando os animais de vocês adoecem, ocorre um colapso em todo esse processo perfeito de equilíbrio do sistema imune do intestino. A barreira intestinal se quebra e tudo começa a entrar sem freio nenhum, deixando esse intestino inflamado, vulnerável e fraco. As barreiras que protegem o intestino, como as barreiras químicas, mecânicas e microbianas, as quais são as bactérias boas, serão destruídas. Esse é o Leaky Gut Progression, que eu tanto falo para vocês. As bactérias, antígenos, toxinas, lixo do corpo vão entrar em contato direto com o intestino. As células de defesa vão começar a trabalhar como loucas. Células de defesa entram em ação. Células dendríticas começam a liberar fatores pró-inflamatórios. Células T secretam suas próprias moléculas inflamatórias, como o FNT-alfa, fator de necrose tumoral, entre outras moléculas pró-inflamatórias também. Como o negócio está muito feio, os neutrófilos são recrutados para ajudar na destruição de bactérias que estão entrando como loucas no intestino. Ele destrói essas bactérias, se autodestruindo depois, deixando para trás enzimas saturantes de DNA, chamada de armadilha extracelular dos neutrófilos, ao qual tem a finalidade de conter e destruir bactérias, porém causa alguns danos nos tecidos adjacentes. Depois de toda essa guerra, onde houveram mortos e feridos, os macrófagos limpam o campo de batalha e, enfim, a paz começa a reinar novamente. A integridade do epitélio é restaurada através da substituição de células danificadas por células novas e saudáveis. Entre vômitos, diarreias, anemias, transfusões,
né? Idas e vindas ao médico veterinário, rações, né? O doutor tava me dizendo aqui que ele tava... Isso aqui foi em maio, tá, gente? Tava comendo ração hipoalergênica da Royal Canin, né? Hidrolisada, mas ele não tava querendo comer, porque ele não gostava dessa ração, né? Ele comia Friskies, na época ele comia churu, hoje ele já não come mais churu, porque também deu problema, né? E aí, suplementos, né? Aí suplemento também não deu certo, e assim vai, né, gente? Os episódios de vômitos e diarreias, né? Direto. E aí tentaram também VetLife, né? Também, né? Não deu certo. Então, muita coisa dando errado junto, né? E aí foi o momento em que ele me procurou. Vocês já sabem o que eu sempre tô fazendo aqui para ajudar os meus pacientes, tá, gente? Então, fiz modulação intestinal nele, troquei a ração, tá? Os meus pacientes que têm doença inflamatória intestinal, a minha primeira opção, tá? É mudar essa alimentação para uma alimentação, uma ração que tenha um olhar mais natural possível. Eu tenho vários pacientes aqui com doença inflamatória intestinal, gato, e eles sempre usam a AND, digestão. É claro que só a ração não faz milagre, né? Eu calculo, balanceio e tudo mais, né? Mas só ela não faz milagre, né? Então eu faço modulação também, tá? E outra coisa, gente, lá no meu canal tem um vídeo sobre diarreias. Esse negócio de usar antibiótico em diarreias, muito cuidado, tá? Lá no meu canal eu falo todo o pormenor, né? Todo o pormenor, né, dessas diarreias agudas, crônicas, com muco, com sangue, whatever, né? Porque às vezes a barreira intestinal ela já tá quebrada por causa de alguma coisa que o animal tem. E aí aquele médico assim que não é muito atualizado, né, não é muito espertinho, né, vai tacando antibiótico de primeira. Antibiótico em diarreia, gente, é uma das últimas coisas que a gente usa. São as últimas ferramentas, né? Tem um longo caminho até chegar no antibiótico e tem critérios para você usar antibiótico. A gente não usa antibiótico como se a gente bebesse água. Entendeu? Então, que fique claro isso. Então, vou deixar o vídeo aqui de diarreias, né? Não sei, o pessoal não quer assistir? Será que é isso, gente? Vocês não querem assistir o que eu tô produzindo aqui? Não tô entendendo. Assiste lá o meu vídeo de diarreias, tá? É muito importante. Então, o bonito, ele veio pra mim desse jeito aqui, ó. Olha só a securinha, né? Vocês estão vendo o bracinho raspado, vocês estão vendo que ele sentia muita dor, né? Então ele tava com morfina, um adesivo de morfina, né? E tentando controlar ali, o tutor tentando controlar da melhor maneira possível, do jeito que tava dando. E aí ele chegou pra mim, fiz tudo que eu sempre faço por aqui, né? Mudei dieta, fiz modulação. E aí seguimos. Então, maio, né? Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. 5 meses depois, conversamos hoje, né? E o bonito, ó, tá lindo. Aconteceram algumas coisas ali também, pelo meio do caminho desses 5 meses, né? Ele teve ali uma cistite idiopática felina, né? Teve uma intercorrência ou outra, né? Mas já ganhou peso de volta, né? E o tutor tinha falado pra mim, doutora, depois que eu fiz a modulação, ele ficou outro. E tá aqui ele, gente. Isso aqui é ele, depois que a gente fez toda a nossa estratégia, né? O Simba, ele tá muito bem, graças a Deus, né? Como é uma doença crônica, então é uma montanha-russa, né? Hora o animal tá aqui, outra hora o animal tá aqui, então sempre tem que estar ali mantendo as medicações, né? Ele disse, poxa, doutora, eu não tinha entendido muito bem o que era para me fazer, se a modulação era para sempre ou não. Gente, modulação para um paciente que tem doença inflamatória intestinal é para sempre, tá bom? É para sempre, não pode parar. Porque se a doença é crônica, então cronicamente, continuamente, a gente vai ter que ficar fazendo modulação, né? Graças a Deus ele não tá no corticoide, e ele tem doença inflamatória intestinal, mas ele não tá no corticoide. Por quê? Porque a gente tenta fazer com que a modulação segure isso aí, e tem segurado muito bem. Uma crise ou outra que acontece, ele vai lá, 5 dias de corticóide, depois para, né? A modulação, ó, sempre me salvando os meus pacientes, né? E aqui ele diz assim, fiz o protocolo que você passou, medicação, ração, a medicação que ele fala é a modulação, né? E ele melhorou da água pro vinho.
chegou a voltar a pesar 5,3. Quando ele chegou para mim, ele chegou com 3,8. Ele voltou com 5,3, né? E desde então não teve mais diarreia, né? Então o Simba ficou super bem, né? E aí ele me procurou agora, 5 meses depois, né? Para ver se tá tudo bem, se precisa fazer algum ajuste, como ele aumentou de peso. Quando ele chegou para mim, tava com 3,8 e agora ele tá com quanto, meu Deus? Ele tá com 4,9 agora, né? Aumentou de peso, fica ali oscilando, né? Então, vou ajustar a dieta, porque não dá mais pra fazer uma dieta com 3,8. Tá com 4,9, então eu preciso ajustar. Ajustamos também algumas coisas da modulação, porque tem coisas da modulação que o bonito não quer, não adianta, né? Então a gente ajusta, né, um pouquinho isso aí. E vida que segue, né? Vida que segue. Como ele tem 9 anos de idade agora, né? Que eu também fiz o vídeo sobre os cuidados que a gente precisa ter, né, em gatos idosos. Fiz de cães idosos, de gatos idosos, que eu ainda vou botar no canal, né? Então falei, olha, vamos dar mais uma atenção ao rim, né? O rim dele tá lindo, gente, tá lindo o rim dele. Ele tem 9 anos, mas o rim tá lindo, né? Mas é claro, como eles estão envelhecendo, a gente fica ali monitorando, né? Just in case, qualquer coisa que aconteça, a gente já pegou ali no antes, né? Já pegou ali rápido, né? E depois disso, né, foi tudo uma maravilha, gente, uma maravilha, graças a Deus, gente. Deus tá me abençoado muito com meus pacientes. E aqui vocês veem, né, a varoa, né, do meu tutor se formou e tudo mais. O Simba não podia deixar de participar, né, e ele aqui, lindamente, com seu irmãozinho, né, com um peso, ó, lindo. Então é isso aqui, gente, são resultados, né, graças a Deus, resultados positivos, satisfatórios, cada um com o seu normal, né? O normal de um não é o normal do outro. Então, cada um com o seu normal. E eu acho que os meus tutores entendem muito bem isso, né? Tem coisas que não estão no controle do médico, tem coisas que não estão no controle do tutor. E às vezes tem coisa que não está no controle nem do próprio paciente, porque às vezes ele sente fome, ele quer comer, mas ele não come porque dói, né, gente? E eu acho que a pessoa, o animal, ficar com dor cronicamente não é vida, não tem vida, né? Eu sempre falo aqui pra vocês, 2 e 2 na medicina não é 4, o que serve pra um não serve pro outro, né? E assim a gente vai levando. Paciente crônico, né? Eu tenho as minhas lutas aqui também, né? Com os meus, os dois têm comorbidades crônicas, e a luta não é só do lado daí de vocês, não. Tem luta do lado de cá também. Tem luta do lado de cá também. Então, gente, o Simba tá bem, graças a Deus. Vou ajustar o cardápio dele, né? Vou ajustar o cardápio, vou ajustar algumas coisas da modulação também, tá bom? E o nosso assuntinho de hoje é esse, pequenininho, bonitinho, né? Queria dar esse feedback aqui pra vocês, que tá tudo bem. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no meu canal. Os vídeos que vocês assistirem por lá, pelo menos coloque um emoji, né, alguma coisinha lá, um ponto final, um ponto de interrogação, qualquer coisa, pra me dar engajamento lá também, tá, gente? Dá muito trabalho todo esse conteúdo que eu produzo aqui, tá bom? Beijo pra vocês.